Então, gente, na última aula que nós tivemos, nós discutimos um pouco sobre crescimento celular, né, desenvolvimento do ciclo de vida de uma célula. E também nós vimos um pouco sobre nomenclatura de tumores, como que a gente pode nomear esses tumores. Hoje, nós vamos ver como que a gente faz o diagnóstico de um tumor ou de um câncer já propriamente dito, tá? E o tratamento desse câncer. Vamos lá, gente. Antes de entrar no diagnóstico propriamente dito, eu preciso que vocês aprendam um conceito que a gente chama de estadiamento tumoral. Por quê? Porque logo quando o diagnóstico de câncer é fechado, nós fazemos essa nomenclatura, usamos algumas características que eu vou mostrar para você, classificamos bem direitinho o tumor de acordo com alguns caracteres que eu também vou apresentar todos para os senhores. E a partir de meio que um código próprio que esse tumor vai ter, que começa o tratamento. Depois de feito o estadiamento, ele não muda mais, tá? Ele vai só dar início ao tratamento, às terapias e tudo que se julgar necessário, dependendo do que foi visto no estadiamento, tá? O estadiamento, na verdade, ele é uma avaliação diagnóstica, onde o principal objetivo dele é determinar o tamanho do tumor, o tamanho desse tumor, e a existência de invasão local ou metástase. Por quê, gente? Vocês concordam comigo, por exemplo, se um tumor for de um tamanho mínimo ou um tumor já com um tamanho mais considerável, a terapêutica, o modo de tratar ele vai ser totalmente diferente. Se tem invasão local, também, ou seja, se ele saiu da origem dele, já começou a invadir os tecidos que estão nas adjacências dele, né? Metástase, como nós já vimos, são aqueles fragmentos de tumores malignos que se desprendem do tumor original, caem na corrente sanguínea e circula pelo corpo todo. E onde ele parar, vai dar um novo foco de câncer, tá bom? Então, um tumor que já tem metástase, a gente já considera algo um pouquinho mais grave. Para classificar, para fazer o estadiamento, gente, nós levamos em consideração um sistema que nós chamamos de TMN, que seria basicamente o seguinte: o T vai representar o tumor primário, né, o tumor que nós queremos avaliar. Grave muito bem essas letras, tá? Porque é a partir deles que nós vamos conseguir trabalhar daqui para frente. O T vai ser o tumor, tá? O tamanho do tumor. O N vai ser para linfonodo. Linfonodo seria aquela pequenas estruturas que fazem parte do sistema linfático que eu falei para os senhores na aula passada, que é aquele sistema que corre um líquido transparente, que a gente chama de linfa, e é responsável pela defesa do organismo, tá? E o M, que é metástase, que metástase seria aqueles fragmentos que nós vimos que se solta do tumor maligno, cai na corrente sanguínea e pode dar novos focos de cancerosos ao longo do organismo, levando em consideração o local que essa metástase parou, tá? Então seria mais para ver o quanto que esse câncer se espalhou, metástase. Um câncer chegar no nível de metástase, ele geralmente já está num estado um pouquinho mais avançado. Tá dando para me ouvir bem? Sim, perfeito. Gente, quando eu for fazer uma pergunta assim, alguém só liga o microfone e fala sim ou não, porque senão eu tenho que ficar abrindo o chat de vocês toda hora. Vamos lá. Agora, sabendo o que significa cada sigla dessa, nós vamos verificar o porquê de se classificar um tumor desse e o que entra em cada letrinha dessa, tá? Em cada grau desse de classificação. Iniciando. Quais são os objetivos? Por que eu vou fazer essa classificação de tumores? Dar esse código para ele. Primeiro que ele ajuda o médico a planejar o tratamento. Porque a gente já vai saber o tamanho, se vai ter invasão, se vai ter metástase ou não. Se esse é um tumor maligno ou benigno, e também eu já vou conseguir saber qual é a gravidade dele.
Porque se ele estiver no estágio inicial, a terapêutica é diferente. Se ele já está num estado mais avançado, o tratamento vai ser bem mais agressivo, vocês concordam comigo? Dá alguma indicação de prognóstico, que seria basicamente qual vai ser a evolução desse paciente. Ele vai ter um prognóstico bom ou ruim, ou seja, ele vai conseguir se recuperar num tempo hábil, vai demorar um pouco, ou ele não vai conseguir se recuperar. O estadiamento também dá essa informação pra gente, tá? Só com a classificação, com aquele código, a gente consegue saber todas essas informações. A gente avalia o resultado do tratamento, porque a gente sempre tem que comparar quando o paciente começou a fazer o tratamento desses tumores e o que nós conseguimos ao final desse tratamento, surtiu efeito ou não. O tumor, ele regrediu, diminuiu de tamanho, a invasão que tinha tecidual desapareceu, ainda está soltando metástases. Se está soltando metástases, a gente conseguiu neutralizar elas, sim ou não. Tudo isso a gente consegue verificar fazendo o estadiamento de tumores também. Também facilita a troca, gente, de informações entre os centros de tratamento. Por exemplo, se uma pessoa pode fazer um tratamento onde envolve algumas instituições. Em uma instituição, ela faz o tratamento medicamentoso, que seria a quimioterapia. Em outro tratamento, ela faz o tratamento com outro local, perdão. Ela faz o tratamento com radiação, que seria a radioterapia. No outro, ele só faz o tratamento clínico, que seria as consultas médicas de rotina. E com esse código que a gente sabe, essas instituições tendo em mãos esse código, já sabe mais ou menos a história pregressa do paciente todinha. Tá? Além disso, as informações do estadiamento contribuem muito para a pesquisa contínua sobre câncer. Porque se uma nova técnica é testada num tipo específico de tumor, que tem um código e funciona, os cientistas só vão marcar, vão continuar fazendo os estudos clínicos e vão depois divulgar essas informações através dos congressos que tem de oncologia ou por meio de artigos científicos nas bases de dados médicas, que não é muito comum os técnicos de enfermagem quererem se interessar por pesquisa, base de dados, mas quem quiser, depois em outra oportunidade eu posso mostrar para vocês, tá? Esse ramo de pesquisa. Também serve como uma classificação internacional, já que todos vão classificar os tumores naqueles 3 níveis. Então, onde existe tratamento oncológico, sempre vai ser a mesma classificação, independentemente se esse paciente viajar com aquele mesmo código, o oncologista de outro país vai saber qual é o tumor, até que fase de tratamento que ele fez, tá? Tudo isso o estadiamento nos permite saber, por isso a importância dele. Vocês acreditam que vão ter um pouquinho de dificuldade no início para fazer as associações, que seria, gente, mais ou menos que um quebra-cabeça. Por quê? Dentro do T tem umas classificações, dentro do N tem outras classificações e do M também. Eu vou mostrar para vocês a classificação individual de cada uma delas. E no final a gente meio que tem que pegar um critério de cada uma dessas letras e fazer o código final. Iniciando. O T. O T é para tumor primário, tá? A gente usa o T para saber especificamente o tamanho desse tumor e o quão ele tá de profundidade no órgão que ele se desenvolveu, tá? Então, o T é para tamanho e profundidade e também se ele conseguiu invadir todos os tecidos que ficam em volta dele. Tudo isso a sigla T vai me trazer. As classificações que existem dentro do grupo T seria basicamente o seguinte: TX, que significaria que o tumor, por algum motivo, ele não pode ser avaliado ou ele não existe, tá? Mas geralmente o TX é para quando ele não consegue ser avaliado. O T0, gente, quando é avaliado o tecido e é verificado que não existe nenhuma evidência de tumor primário. Pode existir algum fragmento celular, só que não se configura um tumor ainda, tá? Então a gente coloca nessa evidência a sigla T0 para ele.
E eu também posso ter o TIS, que é o TIS, que significa que elas estão desenvolvendo numa camada superficial e ela ainda não invadiu tecidos mais profundos, tá? Que a gente chama de câncer in situ, que seria algo bem localizado, que ele não invadiu o que está ao redor e nem o que está abaixo dele, que é bem fácil de controlar esse. Após isso, nós podemos utilizar também números, que vai de 1 a 4, dependendo do tamanho dele, tá? O 1 é o tumor menor que existe e o 4 é o maior, tá? Daí, quantos milímetros ou centímetros tem em cada uma, eu não vou cobrar isso de vocês. Eu só quero que vocês saibam que o T serve para verificar tamanho, profundidade e se invadiu tecidos. E que ele pode ser numerado de 1 a 4, do menor para o maior. Eu não vou falar, o T1 é de tanto centímetro a tanto centímetro, T2 de tanto a tanto, porque já tem muita informação nessa aula. Só quero que vocês saibam que ele serve para tamanho, profundidade, tecido adjacente e que tem essa numeração de 1 a 4, tá? Alguma dúvida no grupo T? Sim ou não? Não. Perfeito. Então, vamos dar continuidade à próxima letra. Agora vamos para a letra N, gente. A letra N, nós vamos verificar se algum linfonodo, que seria aquelas células que faz parte do sistema linfático que eu estava falando para os senhores, foi invadida, tá? Se eu verificar que não existe nenhum linfonodo para ser avaliado naquele tumor, ou seja, não existe linfonodo lá, eu dou a classificação para essa situação de NX, tá? Parecido com T, né? E se não foi, eu verifico que tem um tumor, só que o linfonodo ele não foi afetado, eu dou o código para ele de N0. N0. E também tem a classificação numérica, que no T é de 1 a 4 e no N vai de 1 a 3, tá? N1, N2, N3. Que aqui verifica, descreve o tamanho, localização e o número de linfonodos. Aqui já não vai ser de tecido ou células afetadas, tá? Aqui vai ser linfonodos. E aqui eu coloquei uma figura para vocês, que vocês vão estudar isso muito bem em anatomia e fisiologia, tá? Linfonodo seria esses círculozinhos aqui, ó. Tudo isso é linfonodo e toda essa corrente verde que vocês estão vendo é o sistema linfático. Daí a gente avalia se algum círculozinho desse daqui foi afetado pela célula cancerosa maligna, tá? No N. O N só é apenas para linfonodo. O T é para tamanho, profundidade e tecido adjacente. O N apenas para o linfonodo. E o M ele serve apenas para a gente verificar se existe ou não metástase. Se não existe metástase, que seria aqueles fragmentos que se desprendem do tumor maligno, que podem cair na corrente sanguínea e disseminar o câncer por todo o organismo. Se não existe metástase, eu chamo essa situação de M0, tá? Se eu verifiquei que na análise desse tumor que tem sim metástase e que elas foram encontradas num local muito distante dela, eu chamo isso de M1, que significa que o câncer ele começou a se disseminar para os outros órgãos e por todo o organismo, tá? Se for algo muito distante, por exemplo, um câncer ósseo que teve uma origem no torso do pé, lá no pé, e eu encontro uma metástase óssea no braço da mão, eu digo que foi encontrado uma metástase à distância, tá? Mas tudo entra no M1. Recapitulando, T para tamanho, profundidade e tecido adjacente. N para linfonodos e M para metástase. Além das 3 letras, nós temos o que nós chamamos de agrupamento em estágio, tá? O estágio, a gradação de estágio, significa só uma classificação para a gente ver o quão elevado e avançado é esse tumor, tá? Também tem uma variação que é de 1 a 4. Estágio 1 é um câncer em estado inicial, estágio 4 é um câncer já em estado terminal, um câncer muito grave, tá?
sabendo as 3 letras e os estágios, a gente já consegue classificar, já fazer esse código que eu disse para vocês. Tá aqui, ó. O estágio e o grau. Ó. O grau 1, bem inicialzinho. O grau 2 já tem um contato com o sistema linfático. O grau 3, como vocês podem ver, ó, já tem um vaso sanguíneo nutrindo ele e continua o sistema linfático, que vai afetar um linfonodo. O 4 e o 5 ele já começa a se disseminar, já começa a espalhar para o corpo. Aqui é o nível de gravidade só do tumor. Aqui seria esses códigos que eu tanto falei para os senhores. Por exemplo, como que é para vocês interpretarem essa tabela, gente. Vamos começar aqui com esse primeiro. Então, o primeiro está todo zerado. Vamos para o segundo. Ó. Significa que o estágio ou estádio, tá? Em algumas literaturas o estágio pode estar escrito estágio. Ó, esse tumor em questão é essa linha aqui todinha o código dele. Estágio 1, T1, N0, M0. Esse é o código do primeiro tumor que nós vamos avaliar. O que essa informação me dá? Que ele está no estágio 1, ou seja, ele está no estágio inicial. Ele está no T1, então esse tumor tem um tamanho mínimo. Ele está no N0, então é um estágio inicial com tamanho mínimo, sem linfonodo afetado, porque o N vocês lembram que é para linfonodo, e sem metástase, porque metástase, M0 é sem metástase. Então, estágio inicial com tamanho mínimo, sem comprometimento de linfonodo e ausência de metástase. Só esse código me deu toda essa informação. Agora vamos para um mais grave, tá? Estágio 5, que seria algo... Só um minuto que tem algum colega querendo entrar. Voltando. Vamos para estágio 5. Estágio 5 significa que esse tumor está no estágio muito avançado. O tamanho dele pode ser qualquer um daquela classificação do T, porque a gente já sabe que ele está avançado. Ele pode ser um avançado no tamanho pequeno, pode ser um avançado já no tamanho um pouquinho mais considerável, tá? Então, por isso que a gente diz que ele pode estar de qualquer tamanho. No que se refere aos linfonodos, eles também podem estar em qualquer um dos N's, N1, N2 e N3, que é de 1 a 3, vocês lembram, né? E ele tem metástase nesse caso, então é um tumor gravíssimo. É o iniciante, não? Ele já tem disseminação cancerosa através dos fragmentos que nós chamamos de metástase. Deixa eu verificar se vocês entenderam. Agora eu vou perguntar agora e vocês vão me responder. Sim. O estágio 3 é um câncer em estágio inicial, intermediário ou avançado? Mas sim, como é que a gente identifica? Perfeito, esse daí intermediário. que só diz? Tem T1. É o iniciante, não? Isso, é um tamanho mínimo, perfeito. Tem N1. Teve comprometimento de linfonodo sim ou não? Agora eu não lembro. Linfonodo. A partir do momento que eu coloco um número no linfonodo, eu já tenho sim, só que foi poucos ou uma quantidade mínima, por isso que ainda está em M1. Tem metástase ou não? M0. Mas sim, como é que a gente identifica esse daí que só diz N1? Olhando aqui, sabendo o que significa a escala e avaliando o tumor nos exames que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas vocês têm que saber o que significa cada número desse. Cada letra dessa e cada número desse. Por isso que eu estou perguntando se vocês entenderam como que a gente junta tudo no final. Porque aqui eles já estão caracterizados. Eu quero saber se vocês conseguem interpretar o que está escrito aqui. Agora, como a gente vai fazer isso, já vai ser nos próximos slides. Mas até aqui, deu para entender se vocês olharem, por exemplo, o prontuário de um paciente que estejam... Gente, quem está com o microfone? Perfeito. Se vocês olharem no prontuário de um paciente que ele está nessa configuração aqui, em estágio 3, T1, N1 e M0,
O meu objetivo é que vocês entendam o que está escrito aqui. Entendeu? E daí vocês já conseguiram me responder que estágio 3 é algo mais intermediário, já indo para avançado, que o tamanho dele é mínimo porque está em T1, tem poucos linfonodos comprometidos porque ele está em N1 e não tem metástase porque ele está em M0. Tudo isso a gente tem informação só por esse código. E aqui, no caso aqui, é uma tabela para estadiamento de câncer de mama, mas todos os cânceres podem ser classificados dessa maneira, tá? Alguma dúvida no agrupamento de estádios, para me dar continuidade? Sim ou não? Não. Não, perfeito. Então vamos dar continuidade. Agora, gente, nós vamos falar sobre diagnósticos, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exames que a gente faz, tá? Exames de imagem, laboratoriais, para conseguir fazer justamente essa classificação aqui, ó. Que agora vocês entendem o que significa. Mas como que eu sei que tem linfonodo afetado? Como que eu sei que tem metástase? Como que eu sei o tamanho? Vai ser a partir do diagnóstico, mas o importante é que vocês entenderam o que significa esses códigos. Daí aqui eu peço para vocês o seguinte, se eu passar algum termo técnico ou vocês não entenderem alguma palavra que eu disser, liga o microfone e fala, professor, o que significa tal coisa para me saber, tá? Vamos lá. Um dos primeiros exames que nós utilizamos para diagnosticar o câncer são os exames laboratoriais. Um tumor ou um câncer já instaurado, ele pode se manifestar em alguns outros exames de laboratório, tá, gente? Que é aqueles que a gente faz em laboratório, coleta de sangue, urina, fezes, tecido. Esses são os exames laboratoriais que a gente diz. Só que, por exemplo, no hemograma só vai mostrar que tem uma infecção muito forte. E não vai mostrar o que é, qual é. Então, por isso que nós temos um exame laboratorial específico para câncer, que são os famosos marcadores tumorais, que foi o que os senhores me fizeram o trabalho. Alguns tiveram um pouquinho mais de dificuldade, outros nem tanto, tá? Mas o que seriam esses marcadores, gente? Quando um tumor ele se forma, vocês já sabem que o tumor é aquele aglomerado de células que tem a sua função, que produz substância, que excreta substância. O marcador tumoral são justamente essas substâncias que esses tumores eles excretam. Daí, a partir dele, no exame laboratorial, a gente verifica qual é a substância e qual é a quantidade de substância. Dependendo de que substância for essa, a gente já sabe qual é o tipo de câncer. E dependendo do nível de substância, a gente já sabe mais ou menos em que local ele está. Daí aqui eu coloquei para vocês, que eu mandei também essa tabela para algumas pessoas que estavam fazendo o trabalho, quais são os marcadores tumorais que a gente mais usa e quais são os tumores que ele identifica. Houve um pouco de confusão quanto à terminologia dele ou o nome do marcador, porque isso pode variar de literatura para literatura e também alguns nomes eram mais antigos e caíram em desuso, né? E foram substituídos por outro código. Essa tabela aqui é a última que o Instituto Nacional de Câncer utiliza, tá? Então ela serve como referência para todas as aulas, tratamentos e pesquisas de câncer a nível Brasil. E eles já atualizaram, então essa vai ser a oficial dos senhores, tá? Toda vez que vocês quiserem consultar algum marcador tumoral, podem utilizar essa tabela. Por exemplo, vamos lá, o CEL, o antígeno carcinoembrionário. Tumores no colo do reto. Ele vai conseguir verificar os tumores do colo do reto. Isso significa o seguinte, gente, que a substância produzida pelos tumores coloretais chama-se antígeno carcinoembrionário. E esse marcador tumoral verificou que tem a presença dessa substância do organismo. Ora, se eu tenho um antígeno carcinoembrionário correndo na corrente sanguínea e ele só é produzido por um tumor no colo do reto, obviamente lá vai ser o ápice do câncer, né? Lá que vai estar ocorrendo ele. Então ele já vai me direcionar para mim lá, em vez de procurar no corpo todo, eu já vou lá no colo do reto para fazer a avaliação de T, N e N.
IM que nós vimos ainda há pouco, tá? Eu não vou precisar ficar procurando esses tumores. Professor, Oi. o que é colo do reto, por favor? Ah. Que eu não entendi. Sim, gente. Colo do reto, ele é o... Nós temos o intestino delgado, temos o intestino grosso, e o finalzinho do intestino grosso é uma parte que nós chamamos de colo do reto, onde ela termina no ânus. Ela é bem o finalzinho mesmo já do intestino grosso, tá? Essa parte a gente chama de colo, e logo em seguida já vem o reto, e do reto vem o ânus. Tem câncer nessa parte também, tá? Quando ele se desenvolve muito no estágio um pouquinho mais avançado, ele chega assim a atingir até o ânus. Isso seria a parte do colo do reto. Eu vou ver se, enquanto eu estiver explicando essa tabela, eu já vou explicando para vocês os termos, porque vocês ainda não viram anatomia, tá? Vamos lá. O segundo tumor, o segundo marcador que a gente utiliza é o alfa-fetoproteína, que é um tumor ligado ao fígado. Então, se eu tenho no sangue essa substância química, alfa-fetoproteína, significa dizer que o tumor que a pessoa, o câncer que a pessoa está se desenvolvendo, ou é um tumor que está no fígado, ou é um tumor embrionário, porque crianças já podem sim, devido a alguma disfunção genética ou falhas na divisão celular, já nascerem ou apresentar câncer no primeiro estágio nos primeiros meses de vida, tá? É algo que não foge muito da realidade, acontece. Esse aqui é o gonadotrofina coriônica, ele é um hormônio, tá? Ele é um hormônio produzido pelas mulheres que estão grávidas. Vocês já ouviram falar naquele famoso exame beta-HCG, pra gente ver se a mulher tá grávida ou não? É esse hormônio aqui que aparece no exame, tá? Se tiver o marcador tumoral de gonadotrofina coriônica, significa que o tumor ele está no feto, no embrião, ou ele está na placenta, que é a que está dando o abrigo e a nutrição para esse embrião, tá? Calcitonina. Calcitonina também é um hormônio. Se tiver um marcador de calcitonina, significa que é um carcinoma medular de tireoide. Eu falei para vocês, quando a gente foi estudar tecido, aquele tipo de tecido glandular. Eu disse, gente, tecido glandular são aquele tipo de tecido que forma as glândulas, que são aqueles órgãos capazes de produzir hormônios ou algumas substâncias. E entre as principais glândulas que nós temos é a tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço, que produz basicamente 3 hormônios. Eu até falei para vocês, T3, T4 e calcitonina. Tá aqui, ó, a calcitonina. Se eu tenho um marcador tumoral de calcitonina e só a tireoide, que é essa glândula que fica no pescoço, produz calcitonina, então o tumor, o câncer, vai estar na medula da tireoide, que seria uma parte mais interna dela. E assim vai indo, gente. Todos eles indicam já o local e qual é o tipo de câncer que nós temos. Daí, dependendo da concentração dessas substâncias aqui, a gente também pode verificar se ele está mais grave ou não. Por exemplo, se eu tenho um nível de calcitonina bem baixinho, um marcador tumoral calcitonina bem baixinho, significa que é um tumor na medula da tireoide, só que ele está no estágio inicial. Agora, se eu encontro taxas muito altas, continua sendo um tumor na tireoide, só que num estágio um pouquinho mais avançado. Quanto a marcador tumoral, sabendo agora que todos eles são apenas substâncias produzidas por esse tumor, que nós avaliamos no exame tumoral, e dependendo dos níveis a gente já sabe onde é o tumor e qual é mais ou menos o estágio dele. Ficou alguma dúvida? Não. Sim, e daqui era basicamente o trabalho que vocês fizeram. Como vocês já leram e aqui já está super claro, eu vou dar prosseguimento. Mas antes, eu só tenho uma ressalva a fazer em um marcador tumoral, que também causa um pouquinho de confusão, que é esse PAP, gente, a fofastase ácida prostática, que identifica carcinoma prostático. E o PSA, que é o antígeno específico da próstata, que também identifica carcinoma prostático. Qual é a diferença deles dois, gente? O PAP, ele está caindo em desuso. Na verdade, quase ninguém usa mais o PAP. Por quê?
ele só conseguia identificar carcinoma prostático quando esse câncer, esse carcinoma, no caso, né, já estava num estágio muito avançado. Então, não tinha como utilizar os valores de referência dele para fazer um tratamento de prevenção ou um tratamento logo no início. Por isso que hoje nós utilizamos o PSA, porque o PSA já nos primeiros indícios de carcinoma na próstata, que é uma glândula masculina, que faz parte do sistema reprodutor masculino, e também do sistema endócrino, que é o sistema responsável pela produção de hormônios, já consegue identificar logo no início. Essa é a única diferença. Então, hoje nós temos o PSA. O problema é o seguinte, nós temos um marcador PSA que já tem um nível de sensibilidade um pouquinho melhor do que o PAP, que a gente utilizava antigamente. A maioria dos homens, eles estão muito se apoiando a esse marcador PSA, para não fazer aquele exame do toque retal que o homem tem que fazer. A mulher não tem que fazer preventivo todo ano. O homem também, a partir de uma certa idade, tem que fazer o exame do toque. Só por estigma social, machismo, preconceito, eles não querem de maneira alguma fazer, se confiam no PSA. Só que o PSA só vai apontar quando já tiver um câncer, mesmo se ele estágio inicial, quando já tiver esse câncer. E o exame do toque, não. O toque já vai mostrar a partir do momento que a próstata mudar de forma. Se ela inchou um pouquinho, o médico que fizer o exame, o enfermeiro também faz o exame de toque, já vai saber que tem algo diferente. Daí não vai precisar chegar a um nível de carcinoma para poder fazer o PSA. Já dava para entrar com uma intervenção bem antes, tá? Ele é sim muito válido, serve para a gente identificar e também para ficar acompanhando o prognóstico do paciente, né? A evolução desse câncer, mas a prevenção sempre vai ser a melhor escolha. Se as mulheres fazem todo ano e os homens têm que fazer a partir dos 45, se tiver algum caso na família, ou dos 50 se não tiver, tem um tempo muito grande para ele aceitar essa ideia, que é 50 anos, para ele entender que quando ele completar 50 anos, ele tem que começar já a fazer esses exames preventivos, que a mulher já faz todo ano, anualmente, ou deveria pelo menos. Vamos lá. Uma outra forma da gente diagnosticar esse tumor, da gente conseguir achar ele, são os famosos exames de imagem, que a gente faz um exame de imagem e consegue visualizar ele já, a forma, o tamanho, tudo direitinho, tá? Os marcadores verificaram que eles estão lá, daí nós podemos fazer um exame de imagem para ver como que está a situação. Por exemplo, a mulher fez um CA-125, que identifica carcinoma de ovário. Deu positivo, tá lá. Ela tem essa substância química, CA-125, que diz que ela tem um carcinoma de ovário. Então nós vamos lá, fazemos um exame de imagem nos ovários dela para saber qual é o estado que tá. Se está muito grande, se está pequeno, se já teve algum tipo de infiltração. Daí nós utilizamos essas máquinas. O primeiro exame de imagem que a gente mais utiliza é as ressonâncias magnéticas, tá? Que é essa máquina que geralmente, antigamente, a gente precisava entrar dentro do paciente, entrava todinho dentro dela. Já tem outras que é um tubo um pouquinho mais fino que ele se move sozinho e o paciente fica paradinho. Daí nós temos, por exemplo, aqui eu dei um exemplo para vocês de um tumor cerebral. Ó, aqui nós temos a ressonância magnética e bem aqui, ó, nós já podemos visualizar o tumor. E com esses exames de imagem a gente pode ficar verificando a evolução dele. Sempre fazendo um exame de imagem a gente verifica se o tratamento está dando certo. Por exemplo, ele está fazendo algum tipo de quimioterapia. Está regredindo esse tumor? Daí a gente vai lá e faz um exame de imagem. Se o tumor diminuiu, se ele regrediu ou não, tá? O primeiro deles é a ressonância magnética. A gente tem, tá aqui ele novamente, sobre vários ângulos, o mesmo tumor. Nós também temos a ultrassonografia, que é aquele mesmo exame de imagem que as mulheres fazem quando elas estão grávidas, para verificar se o feto está bem. Geralmente a mulher só faz ele, falando a verdade, para saber o sexo do bebê. Só que a gente da saúde faz uma ultrassonografia, no caso de uma gestante, né, para saber se não tem nenhuma deformidade, para calcular o tempo de gestação. A gente pode utilizar essa mesma tecnologia em tumores,
porque eles dão pra gente a precisão, dependendo da área, né, que ele for, da evolução, do tamanho, forma e como que ele tá. Daí tá aqui na ultrassonografia, o tumor ele tá bem aqui, e tem uma evolução dele um pouquinho mais acima. Isso seria a ultrassonografia. Logicamente que numa ressonância magnética a gente consegue visualizar muito bem, só que não são todas as unidades de saúde que têm esses recursos de fazer tomografia, ressonância magnética e esses exames de imagem mais avançados, tá? Mas quase todos têm ultrassonografia. Nos institutos de câncer, nos hospitais especialistas em oncologia, a gente encontra uma estrutura muito boa, que eles têm sim esses aparelhos de imagem, tem um laboratório muito bom para fazer os exames de marcadores tumorais, tem centro cirúrgico para fazer cirurgia se precisar. Tá? Daí agora nós vamos entrar num outro tipo de exame que nós podemos fazer para diagnosticar esse câncer, que são as chamadas biópsias, gente. O que seria uma biópsia? Eu verifico que tem um tumor, só que eu não sei se ele é maligno ou benigno. Eu sei o tamanho dele, eu posso saber o tamanho dele por esses exames de imagem. Eu sei da existência dele por esse marcador químico, mas eu não sei se ele é maligno ou benigno. Como que eu faço então? Eu posso fazer uma biópsia, tá? A biópsia é o único exame que vai fechar diagnóstico de câncer. Um exame de imagem desse jamais vai fechar um diagnóstico de câncer, tá? Somente uma biópsia. Por quê? Porque é retirado uma amostra de tecido desse tumor e levado para análise nos laboratórios de microscopia. Daí lá eles vão ver aquelas imagens que nós vimos nas aulas anteriores, que tem uma massa celular, como é essa massa celular, e ele vai conseguir identificar toda aquela figura que eu mostrei para vocês. Daí vai verificar se ele é maligno ou benigno. Nessa amostra também a gente vai conseguir verificar se tem metástase. E também conseguimos verificar se vai ter a presença de linfonodos contaminados por essa célula, por Repete esse a tumor pergunta, canceroso, professor, por favor, não tumor entendi. maligno. Com esse exame agora, gente, com os exames de laboratoriais, com os marcadores tumorais, com os exames de imagem, que eu consigo verificar tamanho, e com a biópsia, que eu verifico se ele é maligno, benigno e se ele tem metástase, vai dar para mim fazer aquela classificação que a gente já consegue interpretar, sim ou não? Sim, Eu já tenho acho que sim. todos aqueles caracteres? E aí, o que os senhores acham? Repete a pergunta, professor, por favor, Assim, não entendi. com o exame laboratorial, com o marcador tumoral, que indica a presença do tumor. Com o exame de imagem, que indica o tamanho desse tumor. E com o exame de biópsia, que vai indicar se esse tumor é maligno, benigno e se ele tem metástase ou não, se ele tem linfonodo ou não. Eu consigo fazer aquela classificação de TNM, sim ou não? sim. Eu acho que sim. Sim, porque a gente já tem todas as informações de TNM. Então quem me perguntou, professor, como que eu vou saber da onde que eu vou conseguir achar o T, o N e o M? Tá aqui por todos esses exames. Tamanho, eu posso achar por exame de imagem. Os linfonodos eu posso achar por uma biópsia. Metástase, pela biópsia. Então aqui, depois que eu fiz todos esses exames, eu já fecho o diagnóstico de câncer, classifico ele, dou aquele código para ele e já, a partir daí, começo a fazer o tratamento. Como eu disse para vocês, fazendo a classificação inicial, ela não muda. Só vai ser feito a partir daí o tratamento, tá? E o acompanhamento, se funcionou ou não. Mas aquilo vai ser fixo e universal, aquele código. Só que nós temos, gente, diferentes maneiras de coletar essas amostras para analisar em laboratório, para fazer o exame de biópsia, tá? Aqui eu listei para os senhores as 4 principais. Existem outras que são para cânceres bem mais específicos, uns cânceres um pouquinho mais raros, por isso que eu coloquei os principais aqui, tá? Que seria a técnica de biópsia excisional, técnica de biópsia incisional, técnica de punch
e a biópsia aspirativa, que a gente também chama de biópsia por agulha fina. Agora eu vou mostrar para vocês cada tipo desse, mas vocês entenderam o que é a biópsia propriamente dita? Sim ou não? Sim. Sim, então perfeito. Então vamos ver agora os tipos de biópsia. Vamos lá. Primeiro tipo de biópsia é a biópsia excisional. O que seria essa? É uma intervenção cirúrgica, tá? Onde o médico ele faz a remoção total de um tumor para levar para diagnóstico. Seria mais ou menos o seguinte, ó, eu tenho um tumor aqui, é um tumor superficial, como a gente pode ver. Eu tenho um tumor e essa linha tracejada aqui, olha, é onde ele vai fazer o corte. Então ele retira o tumor inteiro. Esse daqui, vocês há de concordar comigo que se for algo muito profundo, algo muito grande, ele não pode ficar tipo assim, dando o senhor no disse que paciente. tem Então, essa margem de segurança, né? Sobre essa tumores linhazinha. que são menores E tipo assim, e que se estão não, e se mais na conseguir superfície cortar o do tumor, corpo, e se tá? Daí ultrapassar a essa biópsia linha, tipo assim, excisional, se der alguma retira o coisa tumor errada no todinho, corte. sem margem de segurança. Essa margem de segurança vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? Sem margem de segurança significa que eu corto quase que no limite do tumor, tá? Tá aqui ele, retirado. Ele inteirinho, daí leva para o laboratório para fazer a análise. Se tem todos aqueles tipos de células que a gente conhece, que se configura como um câncer, se tem algum tipo de linfonodo e se tem alguma presença de metástase. Daí nós temos o segundo tipo de... Professor... Oi. Pois não. É tipo assim, o senhor disse que tem essa margem de segurança, né? Sim. Sobre essa linhazinha. E tipo assim, e se conseguir cortar o tumor? E se ultrapassar essa linha? Tipo assim, se der alguma coisa isso que eu errada tô falando no corte? assim. Ó, margem de segurança. Aqui, ó, a biópsia, a gente não faz margem de segurança, ou seja, a gente tira ele inteirinho. O que você tá falando é, por exemplo, o médico tá cortando e rompe ele. Não teria problema, sabe por quê, gente? Porque a biópsia é um exame. Ele tá coletando essa amostra apenas para verificar se tem células malignas, linfonodos e qual é o grau de desenvolvimento desse câncer. Não teria problema algum, porque aqui a gente não estamos tratando, a gente ainda estamos só diagnosticando, tá? Sabe por que não teria problema? Porque o segundo tipo de biópsia que a gente chama de biópsia incisional. Eu não removo aqui o tumor inteiro, ó, eu removo apenas um fragmento dele e levo para análise. Deu para entender a diferença do excisional para o incisional? O excisional eu retiro ele todinho, bem na limitação dele todinho. E no incisional eu apenas coleto uma amostra desse tumor. Eu não preciso retirar ele todo. Tá aqui, ó, a amostra do tumor. Aqui é a comparação aqui é a comparação dos dois, tá? Um excisional, onde eu retiraria ele todinho, e um incisional que eu tiro apenas uma pequena amostra desse tumor. Essa primeira camada seria a camada de pele, uma camada intermediária. Aqui é a fáscia, que é uma membrana que recobre os músculos. Se, olha, vocês estão vendo que ele já está bem rente à pele, então é um tumor superficial. Daí nós temos a chamada, gente, biópsia aspirativa. A biópsia aspirativa, a gente utiliza uma agulha fina, tá? O médico faz uma punção, ou seja, ele fura todas as camadas até chegar no tumor e faz com a seringa ele aspira, daí vai sair um líquido de dentro desse tumor e esse líquido que é levado para análise, para fazer tudo lá. Ele geralmente é utilizado para quando a gente suspeita de câncer de mama, tireoide, pulmão, fígado e rim. Por quê? Porque cânceres nessas regiões geralmente são cânceres que têm líquido. Se é um tumor denso, não tem como eu aspirar com uma agulha, né? Porque não vai vir em nada se não tem líquido. Então, eu utilizaria algum tipo das biópsias anteriores. Ou a excisional, se for algo superficial, ou a incisional. Aí vocês podem perguntar o seguinte, professor, se for um tumor que não dá para fazer biópsia aspirativa por ele não ter esse líquido e eu preciso biopsar, e eu não posso fazer também a incisional e nem a excisional porque não está na superfície. O que é feito? Nesses casos, o médico faz uma cirurgia, infelizmente ele faz uma cirurgia mesmo,
que a gente chama de laparotomia exploratória. Se for um órgão do abdômen, ele abre o abdômen, encontra o órgão contaminado, retira um pedaço, uma amostra desse órgão e fecha. E fecha a pessoa. Ou seja, ela passou por uma cirurgia só para a coleta de uma amostra para confirmar o câncer dela. Não é nada de tratamento aqui ainda, tá? Nós estamos vendo apenas os exames. As biópsias aspirativas, ela tem como principais vantagens, gente, por elas serem rápidas, tá? Porque aqui, nessas duas, na incisiva e na incisional e na excisional, eu preciso fazer uma anestesia, dependendo do estado do paciente e da profundidade desse tumor, eu vou ter que trazer carrinho de emergência, às vezes tem que ir para um centro cirúrgico só para coletar essa amostra. A aspirativa não, dá para fazer beira-leito mesmo, ambulatorial, tá? Elas são bem baratas porque não requer todo esse aparato e elas são fáceis de realizar, não correm tantos riscos. Isso aí é uma Os agulha. outros, por menores que sejam, ainda são procedimentos cirúrgicos. Aqui só vai precisar de uma anestesia local, que seria o médico só vai anestesiar aquele local mesmo que ele vai furar. Daí, para encontrar ele, nós podemos utilizar o aparelho de ultrassom. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Podemos utilizar o aparelho de ultrassom. Coloca o aparelho de ultrassom, que tem uma telazinha, e vai mostrar para ele onde que está o tumor. Ele insere a agulha, daí vai mostrando na tela para ele onde que está indo a agulha. Daí ele acha o tumor, aspira um pouco de líquido que está lá dentro dele e já retira. E acabou o exame de biópsia aspirativa. Tá? Tem esse... Isso aí é uma agulha. Isso aqui é uma agulha. Isso aí é uma agulha. Mas tem, como eu falei pra vocês, tem anestesia local aqui, ó. Eles fazem uma anestesia local e depois eles fazem a punção. Vocês não vão fazer punção em veia, gente? Tem catéteres de veia, aqueles abocates para tomar soro, para correr sangue, que é mais grosso que essa agulha. Principalmente os de emergência, que vocês vão utilizar esses catéteres. Vocês não vão fazer biópsia, né? Porque isso aqui é um procedimento médico. Vocês só precisam entender como é feito e o que é procurado nele. Mas punção com catéter calibroso, vocês vão fazer sim, como técnicos de enfermagem. Só que essas informações sobre calibres de catéter, qual utilizar, qual não utilizar, a função de cada um, vocês vão aprender em farmacologia. Eu perguntei para vocês se vocês tinham estudado farmacologia pelo seguinte: um dos tratamentos que nós vamos ver é com medicamentos. Daí, se eu for falar de medicamento e dos instrumentos que a gente utiliza para administrar esses medicamentos, eu iria entrar em farmacologia. Então, eu vou tentar fazer uma dissociação disso. Tá. Ficou clara a biópsia aspirativa, a incisional e a excisional? Pra mim, tá. Tá. Então, agora nós vamos pro último tipo de biópsia que eu listei aqui para vocês. Lembrando que tem outras, tá? Só que essas daqui são as principais, que é a biópsia PUSH. Que ela consiste, gente, em coletar uma amostra um pouquinho mais profunda do organismo com um cilindro. Com esse cilindro aqui, ó, que ele tem uma lâmina que corta. Geralmente, esse tipo de biópsia é utilizado por dermatologista, onde o tumor ou o sinal sugestivo de algo maligno já tá fora do organismo, ele tá bem aqui, ó. Daí ele pressiona esse cilindro que corta, vai até a primeira camada mesmo da pele, que é bem superficial, que ele só quer remover esse sinal, que vocês chamam de sinal, tá? Falar assim para vocês entenderem. Ele chama de sinal, corta, clampeia e leva para análise, ver se é algo que é maligno ou não, tá? Por isso que eles dizem que tem que tomar muito cuidado com essas pintas que aparecem no corpo, dependendo das características que ela tem. E biópsia de PUSH é muito utilizada só em dermatologia. Eu não consigo fazer ela em outros locais. Até posso, se for associado, por exemplo, a uma laparotomia. Que eu abro o paciente e coleto a amostra com isso. Mas é muito raro, geralmente é só a dermatologia mesmo que usa. Em algo superficial e externo. Além desses exames de laboratório, de imagem e das biópsias, nós também temos o que nós chamamos de sinais clínicos. Toda vez que você ouvir sinal clínico, gente, sempre vai ser algum sintoma, algo que o paciente refere ou algo que o médico está vendo, que também vocês podem ver, tá? Sinais que dão alerta pra gente que
pode ser câncer são aqueles tipos de feridas que elas não cicatrizam, elas têm uma dificuldade muito grande de cicatrizar. Aqui tem que tomar cuidado em pacientes, quando vocês forem fazer a avaliação, em pacientes diabéticos, que a patologia diabética dele naturalmente faz que as feridas não cicatrizem nele. Então, se ele tiver uma ferida e não cicatrizar, jamais vocês vão dizer que isso é um sinal para câncer, porque ele já tem uma doença de base, uma doença pré-existente, no caso seria o diabetes. Também pode ser um sinal de alerta hemorragia sem explicação, por exemplo, pessoas que têm rinorreia, que seria o epistaxe. Melhor epistaxe para vocês entenderem. Epistaxe seria sangramento nasal. Do nada, o nariz começa a sangrar, romper vaso e sem explicação. Pode sim ser um sinal de alerta de câncer. E, logicamente, que é feito todos os outros exames para verificar. Aqui só é um sinal que dá aquele start, por exemplo, para o paciente ou para vocês comunicar o enfermeiro e o médico que precisa ser investigado, tá? O aparecimento de alteração de pintas, verrugas e outros sinais, que é o que os dermatologistas mais falam. Se vocês têm um sinal que ele muda de cor, muda de tamanho, muda de forma, tem que ficar ligado que pode ser o início de um câncer de pele, que é o câncer que mais acomete pessoas no Brasil, tá? Em alguns caroços também. Disfagia e anorexia. Disfagia seria a dificuldade de falar ou de engolir. Isso acontece muito em pessoas que têm câncer de garganta, câncer de esôfago, tá? Pessoas que têm câncer de esôfago é um tubo por onde passa o alimento. A gente mastiga ele na boca, daí a gente engole. Quando a gente engole, ele vai pro esôfago até chegar no estômago. Se tem um tumor no esôfago, logicamente a pessoa vai ter dificuldade de engolir. Isso seria a disfagia. Algumas alterações intestinais e urinárias que algumas pessoas podem apresentar, tá? E um emagrecimento sem explicação. Emagrecimento sem explicação pode ter muitos motivos e um deles pode ser alerta para câncer. Como eu disse para vocês, quando a gente foi estudar a diferenciação de um tumor maligno para um benigno, os nutrientes são todos desviados para nutrir esses tumores e falta nutriente para a fisiologia normal da pessoa. Por isso que ela emagrece bastante. Então, isso é um sinal, o emagrecimento. Só que emagrecimento por si só pode ser muitas coisas, tá? Pode ser muitas coisas mesmo. Desde uma simples verminose a um distúrbio alimentar. Professor, Ficou claro os exames? Ficou algum exame que vocês não entenderam? Sim ou não? tá tudo bem. Tá. É uma carga de conteúdo um pouquinho grande, né, de vocês. Eu vou encerrar por hoje, gente. Amanhã a gente vai entrar em tratamentos, tá? Porque já tá acabando o horário da aula dos senhores. Até aqui, se vocês forem revisar, podem revisar por esse que eu mandei hoje, que tem figuras, está mais em tópicos, um pouquinho mais organizado, que acredito que vocês entendam um pouquinho melhor do que texto corrido que está na apostila, tá? E amanhã nós daremos continuidade a essa aula e vamos fazer o prosseguimento dela também. Só deu para a gente ver metade. Professor.